Saudações, seja bem-vindo ao Angela Podcast, com quem demonstra esse sonho. A exemplo da edição passada, hoje, mais um tema vamos aqui refletir. Nosso tema hoje é os desafios do ensino da língua portuguesa no sonho. Como podem perceber, a língua portuguesa em Angola tem como marco com a vinda dos primeiros portugueses que chegaram à Foz do Rio, Zaire, concretamente hoje, o espaço que é tido Ponta do Padrão. Vieram numa primeira fase para incitar contactos com o Reino de Congo, na tentativa de fazer trocas, mas que posteriormente evoluíram para outras. Hoje, para falarmos dos desafios do ensino da língua portuguesa a nível do sonho, trouxemos alguém que para nós é uma figura incontornável a nível do município. Estamos a falar concretamente do professor Domingos Álvaro Helena. Para muitos, o famoso professor Mandocas. Senhor professor, seja bem-vindo ao Angela Podcast. Esse é um espaço onde as pessoas estamos para falar de uma forma aberta, conversar e passar aqui aquelas que são as suas ideias como uma pessoa vivida, conhece os desafios do ensino da língua portuguesa. E para começarmos, com quem finalmente estamos a falar? Em primeiro lugar, agradeço a confiança que depositaram em mim para eu estar presente convosco para dizer alguma coisa acerca dos desafios da língua portuguesa. Muito obrigado e sinto-me alegre e muito animado por esse trabalho, porque também o passado que vivemos juntos, seja e eu, é que deu a oportunidade para pedirem para eu estar presente aqui. Com certeza. E pode ter a certeza de que esse foi uma escolha a dedo. Nós olhamos, tentamos fazer o perfil de quem deveria ser a pessoa para falar na primeira pessoa sobre os desafios da língua portuguesa e a primeira pessoa que nos veio à mente é o senhor professor. Muito obrigado. Senhor professor, o sonho tem a sorte de ser a origem de muita coisa. Ou seja, é no sonho onde tudo começa, né? Sim. É onde chegam os primeiros portugueses, que depois vão para o dentro do país. Nesse caso, na altura, era apenas Angola, hoje é Angola. Podemos dizer que os habitantes do sonho terão sido os primeiros falantes da língua portuguesa? Sim, implicitamente. Sim, porque foram os primeiros a terem contato com a língua portuguesa, com os portugueses, certo, os donos da língua portuguesa. E quais terão sido os maiores desafios naquele tempo, segundo aquilo que tu recebeu dos nossos antepassados? Eu sei que não terá sido fácil a comunicação, né? Até porque nós falávamos o nosso quiçolombo, que é o nosso dialeto, e chegam visitantes com uma outra língua. Acredito que terão havido muitos desafios. Sim. Como nós sabemos, aquela rubrica Como Estudar a Língua Portuguesa, a primeira linha, o primeiro passo é estar em contato com a língua. Certo. É a forma mais prática, mais certa para o indivíduo conhecer a língua. Porque, exemplo concreto, os alunos estudam francês e inglês como currículo escolar, mas às vezes estudam a língua em 4 anos
mas não conseguem Não falar. aprendem nada, né? Sim, ao passo que estando em contato com a língua, Certo. em 6 meses o indivíduo está apto para entender pelo menos o que o interlocutor estava dizendo ou está dizendo. Certo. Mas numa perspectiva, sabendo que, primeiro, o contacto com os portugueses terá sido, numa primeira fase, dizia-se, ou o que nós ouvimos, era para estabelecer relações comerciais entre os reis do Reino do Congo e os primeiros portugueses que cá chegaram. Mas depois evoluíram. Será que, desde a primeira chegada dos portugueses até os anos seguintes, porque até onde eu sei, chegam em 1482, regressam e depois retornam. Quando é que efetivamente nós, digo nós, sermos cidadãos do Soio, começamos a ter um contacto efetivo com a língua portuguesa? Isso tem a ver com a história, Com a história, mas certo. imaginando, praticamente, continuo a dizer, foi pelo sistema de contacto com a língua, porque não havia escolas Não havia que escolas. pudessem ensinar a língua portuguesa, onde alguém pudesse ter conhecimentos linguísticos na escola, Na escola. em carteira. Certo. Podemos ter aqui uma informação sobre quem terão sido os primeiros nativos do Soio a falarem a língua portuguesa? Se é que há memórias que lhe possa... De facto, não. Não existe aqui nenhum registro de quem terão sido as famílias, Não. os primeiros assimilados, se assim podemos considerar. Isso foi muito longínquo, Muito longínquo. tem a ver com o desenvolvimento do tempo, o Certo. passar do tempo, logo não é tão fácil encontrar dados escritos que possam Certo. explicar essa realidade. Quer dizer, temos aqui um vazio, né? Sim, Em termos sim. de história, precisamos, se calhar, ir mais a fundo para perceber quem terão sido os primeiros, né, os Sim. habitantes do município, a falarem a língua portuguesa. Sim, é muito. E até é raro mesmo. É raro. Só ultimamente é que, quando o colono ficou instalado aqui, é que começou a abrir ensino. Lembro-me, tempos idos, o município do Soio só tinha 3 escolas. 3 escolas. Sim. A escola lá de baixo, a número 2, lá de baixo da Marinha. Ok. A segunda, a Missão Evangélica de Quimpondo. Ok. E a terceira, a Missão Católica de Pinda. De maneira que todos que pudessem estudar tinham que estar matriculados nessas 3 escolas. A lá de baixo era mais dos portugueses, dos colonos e dos assimilados. E depois, com a vinda do missionário Mateus Zacarias Tobre, na Missão Evangélica de Quimpondo. E mais tarde também a Missão Católica de Pinda, que essas 2 missões tiveram internatos, onde o ensino foi sério e prático. Felizmente também passei por uma dessas missões, a Missão Católica de Pinda, onde fiz o ensino primário. Certo. Bom, era mesmo essa pergunta a seguir. Eu queria saber do professor quando e como aprende a língua portuguesa. Onde começa? Onde tudo começa? Bem, eu começo a aprender a língua portuguesa quando ainda criança. Esse português assim, desenrascado. Os contactos com os portugueses, na altura, em 1961, tinha 9 anos. Quando os portugueses vêm para Angola, o eclodir da guerra em 1961, os primeiros portugueses, militares portugueses instalados como posto administrativo do Quelo, na altura. Certo. Aqueles portugueses falando português, a gente, até aquela altura, pelo menos lá no Quelo, não havia escolas.
Então a gente só sabia saudar, palavras muito curtas, senão não havia conhecimento da língua portuguesa. Mais tarde, quando surgem os postos escolares, os monitores escolares, aí começam já a ver o ensino da língua portuguesa a partir da primária, primeira classe, segunda, terceira e quarta classes. Mas isso era extensivo a todos ou faziam parte, o professor fazia parte da dita dos assimilados, vamos assim dizer? Era extensivo para todos? Naquele Não era tempo? para todos, conforme disse, só havia 3 escolas. Então, das 3 escolas, não havia facilidade para todos. Certo. E eu aprendi a língua portuguesa a partir do momento em que eu ingressei na Missão Católica do Pinda, pré-primária Certo. até a quarta classe. E nós tínhamos sempre aquela tendência de falar o quiçolongo. O português só se falava, havia os professores adotavam um sistema de medalha. Ok. Medalha, uma tabuinha onde estava escrito burro. E essa medalha estava com aquele que fosse apanhado a falar Kikongo. Não. E ele era portador dessa medalha. Às vezes era a tabuinha, outra vez era um osso de pacaça. Estava com ele até que apanhasse o colega, ou encontrasse o colega a falar o Kikongo. Ele então pegava aquilo e assim andava rotativamente. Quer dizer, se bem entendi, era tão proibido falar o quiçolongo, que é a nossa língua materna, nas escolas, se é que vamos considerar como escolas. Sim. Era proibido, era uma forma de nós Obrigar-vos podermos a fazer esforço para certo. aprender a falar português. Oh, meu Deus. E eu vi a vantagem disto quando termino a quarta classe. Tive o privilégio de beneficiar de uma bolsa de estudo Certo. para estudar na escola Teófilo Duarte do Cuima, na província do Ambo. Ali a língua portuguesa era uma disciplina sagrada. Quando o indivíduo estivesse a falar, não é o que dizia que interessava, mas como dizia, como falava. Ok. Logo, os erros eram contados, eram bem controlados. Nenhum erro passava despercebido. Então, nós que vínhamos, como eu vim do sonho, do internato, mas adaptado a falar o quiçolongo, e ali, sabendo que o indivíduo está sendo controlado quando está a falar. Então, evitava falar para que os seus erros não fossem identificados. É dali que entendi que, afinal, é por isso que os professores exigiam falar português. Porque ali, naquela altura, primeiro ano, eu era o único Mossoró, embora éramos 2. Encontrei o senhor Alfredo Conceição Pedro, era finalista. Okay. E havia uma grande diferença. Um aluno do primeiro ano falar com o finalista era muito raro, por causa mesmo da expressão. Okay. Éramos tímidos. Falar com o finalista que estava mais habilitado a língua. Assim. Certo. Mas hoje o professor sente-se como um dos cidadãos que melhor fala a língua portuguesa? Não. Não? Não, por quê? Não, conhecimentos da língua portuguesa tenho, sim. Certo. Porque, conforme disse ali, o magistério criava condições para que o aluno aprendesse a língua portuguesa a partir da gramática. Certo. O professor ali não ensinava gramática. O professor dava perguntas de gramática. Okay.
cada um é que tinha que fazer o uso da gramática, para que quando numa aula de língua portuguesa, leitura e interpretação, o aluno lia a lição, resumia, respondia a pergunta de interpretação do texto, depois entrava a análise gramatical, morfológica e sintática. Sempre mandava ler a primeira frase, depois de ler, analisa sintaticamente essa frase. De que tinha que saber o que fazer primeiro, os passos a seguir para analisar sintaticamente essa frase. E na análise morfológica é a mesma coisa. Você que tem que saber que esse é um artigo, este é um pronome, este é um adjetivo. Não é o professor que dava essa matéria, porque sabia-se logo que o indivíduo que viesse da 4ª classe já estava habilitado aquela gramática elementar, muito resumida, mas tinha toda a matéria da língua portuguesa. E ali nós encontramos a facilidade de receber todos os livros da classe que estivesse a estudar. Certo. Logo que chegasse primeiro ano, recebia todos os livros do primeiro ano. Quando passasse para o segundo, deixava do primeiro e recebia do segundo até ao fim do curso. E então tínhamos acesso a gramáticas. E o indivíduo tinha que fazer uso da gramática. Mas mesmo com esse historial todo, o facto de ter aprendido, ser dos primeiros, assim podemos considerar, que aprendeu a língua portuguesa, e num meio que é da Igreja Católica, tida como uma das precursoras na disseminação da língua portuguesa, ainda assim sente-se que não é um dos melhores filhos da terra que melhor fala a língua portuguesa? Não posso, não devo dizer isso. Não devo dizer isso. Sim. Sei com certeza certo. que eu aprendi o português da gramática. Certo. Não aprendi o português com fascículos, como se faz hoje, né? Sim. O indivíduo tinha mesmo que partir da página 1 da gramática até a última. Isso possibilitou-me conhecer o português, porque só fala o português aquele que passou pela gramática. A gramática é que contém as regras da língua. É como um motorista, né, que passou pela escola de condução, tem que conhecer as regras. Certo. Fica um bom motorista. É como também é impossível o indivíduo saber falar o português sem ter passado pela gramática. Certo. Depois do professor se ter tornado um elemento basilar na formação de vários outros elementos da nossa sociedade e no que toca à língua portuguesa, quais terão sido os grandes desafios para ensinar outras pessoas a aprenderem a língua portuguesa? Eu ensinei a língua portuguesa a partir da forma como me ensinaram. Como aprendeu. Sim. No magistério, tínhamos professores competentes, doutores, indivíduos que teriam passado pelo grego, latim, sabiam a origem da língua portuguesa, logo tivemos esse privilégio de sermos ensinados por pessoas que conheciam a língua. Isso, de certa forma, facilitou o professor também para que pudesse ensinar outras pessoas. Sim, sim. Leitura do texto, resumir o texto, e depois entra, conforme já disse, análise gramatical, sintática, morfológica, fonética. Tudo isto o professor fazia perguntas. Certo. E o indivíduo era obrigado a fazer, conforme já disse, fazer uso da gramática.
A partir da segunda, terceira, principalmente quarta classe, havia uma gramática a nível da quarta classe, e todo indivíduo que concluísse a quarta classe estava apto para primeiro ano para o ensino secundário. Coisa que não acontece hoje, né? Quase que temos pessoas já com um ensino superior, mas temos estas debilidades que se consegue observar a olho nu, né? Quer na escrita e quer até na fala. Sim, sim. Isso é fruto do professor, perícia pedagógica. E aí, por exemplo, certo. tive professores exigentes, tão exigentes que se preocupavam com os mínimos erros. Os mínimos erros davam-se conta e não deixavam passar. Ainda me lembro, numa aula, correção da prova, o colega tinha escrito a seguinte frase: a província de Moçambique situa-se no Oceano Índico. Então o professor manda escrever essa frase, escreve Moçambique. Devia escrever Moçambique. Ele escreveu Moçambique. E o professor perguntou: essa palavra, que palavra é essa? Moçambique aqui. Ele logo deu conta que faltava cedilha, meteu. Moçambique, eu não sabia. É Moçambique, tá bem. Isso é para ver que o mínimo pormenor, o perfeccionismo, o mínimo pormenor, não se deixava passar. Certo. Hoje em dia, há professores que não se preocupam com os mínimos erros. Uma vírgula fora do lugar pode significar outra coisa. Daí a minha pergunta é a seguinte: nesse processo de ensino da língua portuguesa, o que é que não pode faltar a um professor? O que eu posso te dizer não deve faltar é o conhecimento. É o conhecimento. E a origem tem muita importância. Numa oficina mecânica, o aprendiz que passou pelas mãos de um bom mecânico exigente, competente, logo o aprendiz também será um excelente mecânico. Por isso que nós seguimos o exemplo daqueles que foram nossos mestres, como ensinavam, como se preocupavam com a perfeição da língua, como amavam a língua. Isso também é muito importante. Tem que ter vocação para dar essa disciplina, porque existem, como se diz, professores de vocação e professores de profissão. O professor de profissão, para ele, o aluno aprenda ou não, para ele, no fim do mês, vai ao banco levantar o seu salário. Enquanto que o professor de vocação é esse que tem visão da perfeição da língua, a exigência que a língua requer, e que tem que ser uma realidade. Senão, não há uma língua, o indivíduo deixa passar. Acento, as mínimas coisas da língua, os acentos, os traços nos T's, como se diz, ponto nos I's, pais e país. Certo. Onde deve escrever país, escreve pais, é uma coisa. Logo, um erro, aliás, um acento fora do lugar, logo vai significar outra coisa. E o professor tem que estar à altura de dar conta desse pormenor errado que está aí para acertar. E assim o aluno também vai se preocupar em escrever direito, porque o professor vai dar conta. E naqueles tempos, um acento a mais ou a menos tinha desconto na classificação da prova. Certo. Agora, quando o professor não dá conta disso, não vai descontar. Logo, os erros permanecem, e quando esse
aluno for professor, também vai ser Carrega tal as e mesmas qual. habilidades. Sim. É verdade. É o que se tem assistido hoje, É. infelizmente. Senhor professor, sei que as igrejas tiveram um papel importante na disseminação da língua. Fizeram com que a língua portuguesa fosse tida o seu contato com muito mais gente. Mas também, de um lado, obrigou ou fez com que as nossas línguas perdessem aquele fulgor, aquele poder que deveriam ter tido para contrapor a língua estrangeira. Terá havido aqui má fé das igrejas em não permitir que as nossas línguas sobressaíssem tanto, o nosso Kissolong, pelo menos? Não, eu acho que não, porque mesmo os padres, os pastores, os missionários que vinham, tinham por obrigação conhecer a língua nativa, para melhor pregar o evangelho na língua nativa. Isso que eu sei. Por exemplo, na Missão Católica de Pinda, o padre Antônio Pereira Rodrigues Certo. conheceu bem a língua famoso portuguesa. O padre Mário Pires, o padre Alberto Camboa, tiveram conhecimento do Kissolong. Nosso Kissolong. Sim. Falavam perfeitamente. Sim, estudavam mesmo. Isso foi uma regra dos missionários. Em Portugal, pelo menos, aqueles missionários que vinham do Canadá ou do Brasil tinham que passar por um centro de formação de línguas africanas. Isso funcionou. É por isso que, por exemplo, no Congo Democrático, há livros escritos em Manianga, mesmo também os hinos que nós temos, hinos, o som é o mesmo em português, em francês, em inglês, e também fizeram os possíveis de esses mesmos hinos serem cantados em Kikongo, em Kissolong. Okay. Traduzindo a letra que está em português para Kikongo. Isso que eu sei, é uma realidade. Temos muitos hinos que são internacionais, muitos hinos. Quer dizer, não é um processo inverso, não? Sempre tive a noção de que os hinos eram nossos, mas que depois foram transcritos em outras línguas. Penso que não é. O professor está a tentar dizer, no caso das igrejas, eu sei que as igrejas evangélicas, os hinos quase que são quase sempre similares. Né? Quem vai no Congo Democrático, Sim. Quem vem para nós cá, quase que são os mesmos. Mas sempre tive a percepção de que esses hinos eram nossos e que depois foram transcritos em português ou em outras línguas. Isso que não é o caso. Não é o caso. Porque Nós recebemos. é mais isso. É mais Porque há hinos que se cantam em francês, Certo. em inglês, em Kikongo, em Manianga. Ok. Ok. Ele pode conhecendo o som. O O som certo. é o mesmo, a música é a mesma. Agora a letra também, em certos hinos, a letra é ligeiramente diferente. Ok. Mas há hinos mesmo, é tradução. Tradução. Ok. Do português para o Kikongo ou do francês para o Kikongo, isso existe. Até nossos hinos, no fim de cada hino, existe sempre o nome do autor. O autor. Ok. Isso é muito bom. Senhor professor, nós estamos a chegar quase ao fim da nossa abordagem, mas eu gostaria de perguntar, sente que terás formado muita gente que hoje seguiram o mesmo caminho do professor? Bem, muita gente não, mas pelo menos do que aprenderam eu tenho sentido frutos. E tenho me sentido alegre por não ter trabalhado em vão. O esforço que eu fiz, realmente, com o andar do tempo, Certo. tenho acompanhado aquilo que eu, com muito esforço, pude fazer a minha parte. E há muitos que se alegram
com os ensinamentos da língua que eu dei. Isto é uma honra para mim. Sente-se É uma alegria. reconhecido? Sim, sim. Por onde passo, Certo. vejo um grande reconhecimento por parte daqueles que foram meus alunos. Quer dizer, no seu caso, né? Sinto-me alegre e sinto-me em paz por ter empregado muito esforço, fui muito exigente, e a exigência, de facto, tem um sentido que valeu a pena. Se alegram e se gabam pela minha exigência, porque produziu muitos frutos. Certo. Quem se adaptou, hoje é alguém. Logo, não trabalhei em vão. O que é que acha que gostaria de ter feito melhor e que não teria feito? Não, eu não me sinto acusado, não me sinto Sente que triste. fez tudo o Sim, que esteve ao seu eu alcance fiz e tudo fez que o bem. devia fazer, Ok, de acordo com o meu esforço, de acordo com como aprendi. certo. Eu fui exigente não por maldade, exigente por dever. Quer quisessem, quer não, eu fazia a minha parte. E disso também fez com que o professor tivesse tido várias alcunhas, né? Pela exigência, foi tido como mandocas, o busca a Deus. Quero o professor falar do porquê busca a Deus. Bem, o busca a Deus veio a partir de... Eu tive um tio, Sebastião Banho, do Sende. Certo. Ele trabalhava no comércio interno. E então, um dia desses, naqueles tempos, havia facilidade de fardos. E ele ofertou-me um casaco ao sobrinho. Toma esse casaco. É um sambre. Usa para ir à igreja. Você que vai à igreja, toma esse casaco. Eu recebi. Agora, eu era evangelista. Até agora sou evangelista. O evangelista tem o dever de evangelizar, pregar o evangelho. E um hino do coro central Mateus, nossa vida acabará, como as folhas cairá, qual raiz arrancará, busca Deus. Ok. Então, ok. essa parte busca Deus enquanto resta tempo. E eu escrevi como evangelista essa mensagem no bolso do casaco. Busca Deus hoje. É assim que esse nome ou essa alcunha apareceu. Sim. Sim. Senhor professor, o nosso muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É apenas um de vários convites. Nós estamos agradecidos. Gostaríamos que numa próxima ocasião, caso assim a vida nos permitir, voltar a tê-lo aqui, se calhar com uma outra abordagem. Sei que o senhor, independentemente ou estar na condição em que está, reformado, mas ainda tem muita coisa para nós jovens. Algum apelo a fazer à juventude que abraçou também o ensino como sua arte, para terminarmos? Sim, o apelo é de cada professor sentir o dever, sentir o prazer de transmitir os conhecimentos que tem, ver os frutos do seu trabalho, trabalhar, ensinar de forma que os conhecimentos sejam adquiridos, de sentir-se alegre por ter ensinado e não a professores. Eu tive colegas que complicavam a matéria para que o aluno procurasse o professor para passar de classe. Mas eu dou graças a Deus, tenho a consciência livre de que
para mim, eu sentia-me alegre uma vez que o aluno tivesse conhecimento da matéria. É por isso que aproveitava no máximo o tempo disponível. Você sabe muito bem que não me lembro de alguma vez ter dado borla, porque É verdade. Isso é um prejuízo. É um prejuízo. O professor era sempre, primeiro, presente, Isso. exigente, mas acima de tudo, rigoroso. Ok. Para evitar que o inspetor, um dos inspetores que tivemos, ele nos dizia que um dia havemos de ser apontados dedos pelos alunos. Certo. Esse professor nos prejudicou muito. Esse professor faltava muito. Mas a outra, esse, sim senhor. Então isso me ajudou muito a ser mais cumpridor, para que não fosse apontado como culpado de conhecimentos que o aluno não teve por minha negligência. É verdade. Porque essas borlas que se davam, é um prejuízo. O aluno, quando está a estudar, não sente. Vai contra o professor exigente. Esse professor, muitas vezes, falava, esse professor quer comprar carro, por isso que não falta. E assim, eu não ia nessa. O meu dever é fazer a minha parte. E, mais uma vez, sinto-me alegre. E o aluno também deve ter vontade de estudar, pôr em prática aquilo que hoje vê que é negativo. Quando crescer, vai ver que, afinal, o professor tinha razão. Certo. Ou então, quando esse aluno tiver mais conhecimentos, ele vai se notar os erros do professor. O professor, afinal, andou a nos prejudicar. Cada minuto, eu lembro-me, um pregador de Canadá, Family Radio. Esse pregador, às vezes, dava mensagem em 2 minutos. E aquilo que ele dizia em 2 minutos era uma grande mensagem. Isso me dava a entender que um minuto a menos pode significar prejuízo no aluno. Aquilo que ele devia ouvir em 1 minuto que podia lhe ser útil na vida, não ouviu e entra na falência. Portanto, esse é o meu apelo. Professores da língua portuguesa devem basear o ensino da língua portuguesa na gramática. A gramática é como o cristão a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e a gramática é o coração da língua. Eu costumo notar as pessoas que falam, quando falam, posso identificar que esse não fez uso da gramática. Hoje em dia, há técnicos superiores que chegaram ao ensino superior sem nenhuma vez ter segurado a gramática nas suas mãos. E isso nota-se mesmo. Quem estudou pela gramática, quem passou pela gramática e quem não passou. Há uma profundidade, há um segredo, há sinais nítidos que mostram que o indivíduo estudou a gramática ou o indivíduo ensinou a gramática. Não é fascículos é resumo, mas tem que começar mesmo a partir da fonética, morfologia, sintaxe, essas regras que vêm, neologismo, isso é muito certo, mas a base é a gramática. Quem estuda a gramática de uma língua tem muita facilidade de se adaptar a outras gramáticas de outras línguas, porque a matéria gramatical é a mesma em todas as línguas. Logo, meu apelo, aqueles que ensinam a língua, seja que língua for, tem que pôr em frente a gramática. Muito obrigado. O aluno também tem que ter a preocupação de ter gramática, de estudar por si, como nos era exigido. Nós próprios é que tínhamos que fazer o uso da gramática para estarmos inteirados da língua em profundidade. Mais uma vez, senhor professor, muito obrigado. Senhoras e senhores, damos por terminado mais uma vez o nosso episódio.
dizer que continuem a fazer gosto à nossa página, subscrevam para torná-la a melhor da nossa zona. Muito obrigado.